Meu patrão me mandou uma mensagem falando que ele precisava conversar comigo, mas que era muito importante que eu mantesse essa conversa no sigilo. Gente, eu achei que eu ia ter um caso com meu patrão, cara. Eu juro pra vocês, mas o plot twist dessa situação não era bem isso, sabe? Não era. Ele marcou comigo num restaurante, me mandou mensagem de noite. Era mais ou menos umas 10 horas da noite. Seu patrão manda: oi, tudo bem? Preciso conversar com você, mas eu preciso que essa conversa seja sigilosa. Você se importa de encontrar comigo no restaurante tal dia? Que no caso era no dia seguinte. Gente, o que vocês pensam uma coisa dessa? Um homem bonito, rico, assim, todo discreto, ninguém sabia nada dele. Pois bem, eu fui trabalhar numa empresa, eu tinha sido demitida, né? E eu fiquei desesperada, porque cheio de conta pra poder pagar. A única coisa que vencia na minha vida eram os boletos. Eu comecei a ficar desesperada, né? Minha família notando ali o meu desespero, até que meu pai me liga e fala pra mim: não, filha, tem uma vaga na empresa de fulano e tal, não sei o que tal você ir pra lá e tal, vou ver com ele aqui. Aí eu falei: nossa, tudo bem e tal. Logo, meu pai conseguiu esse emprego pra mim. Gente, eu fiquei igual pinto no lixo, porque era uma empresa grande, sabe? De um negócio grande. E eu tava muito feliz, eu tinha acabado de me formar. Então, eu ia pela primeira vez trabalhar na minha área nessa empresa, né? Que era como na área de administração. Fiquei muito feliz, tá bom, comecei a trabalhar lá. Feliz e pimponha, e o meu patrão, ele vivia lá. Ele era aquele tipo de patrão, assim, que era dono, e realmente era dono, que não jogava na mão das pessoas, que queria estar ali, que queria participar da dinâmica, conversar com os funcionários, conhecer todo mundo. E logo quando eu entrei, eu percebi que ele realmente tinha horário de entrada e saída, e que ele tava ali todo dia, e que ele tinha uma comunicação muito boa e grande com a equipe. E isso me deixou super feliz, porque todo mundo gostava dele. Só que ele era um homem muito discreto. Ninguém sabia nada da vida do pessoal dele, se ele era casado, se ele tinha filho, ninguém sabia nada. Ele era totalmente discreto. Entrava ali, brincava, ria, conversava com todo mundo, mas a vida pessoal dele ficava lá fora e ninguém sabia nada. E isso não era um problema, ninguém não achava nem a rede social desse macho. Beleza, ele era um homem, gente, sabe aquele homem assim bonito? Tipo, tem uns 40 e poucos, mas charmoso, bonito, elegante, sabe? Nossa, um porte, todo mundo ali morria de amores por ele, mas ninguém sabia, né? Pelo menos as meninas solteiras, casada não, mas ninguém sabia. E eu, solteira, não era diferente. Gente, ele, assim, era o colírio dos meus olhos. Mas até então era só isso, porque ele tratava todo mundo muito bem, mas sem nenhum pingo de confiança, nada. Até que um belo dia, estava eu em casa, né, me aprontando pra poder dormir, quando ele me mandou uma mensagem no meu número particular. Ou seja, ele pegou o meu número particular no sistema pra me mandar mensagem, porque eu tinha o meu número de trabalho. Então eu entendi que ele não queria conversar comigo sobre coisas de trabalho, né, porque ele pegou o meu número particular. Ele até pediu desculpa, tá entrando em contato com você com o seu número particular, porque tinha que ter, tipo assim, as pessoas entravam em contato com você pelo seu número de trabalho, mas o seu número de particular tinha que ter como uma emergência ou coisas assim do tipo. Aí, beleza. Ele entrou em contato comigo, menina. Eu fiquei igual pinto no lixo. Não era como se eu fosse apaixonada por ele. Eu não era, mas eu achava ele um homem muito bonito, um homem muito atraente. Então, se ele quisesse meu corpite, daria meu corpite pra ele. Entendeu? Era isso que eu tava pensando. Eu fiquei... Sabe quando te dá uma emoção, um fogo que tu fica... É hoje? Então, foi assim. Aí, tranquilo, né? Eu respondi ele, assim, até então, surpresa. Falei: nossa, oi, estou surpresa. Não, tudo bem, podemos sim. Eu encontro com você amanhã. E aí, no dia seguinte, eu fui trabalhar. Ele não foi. Eu já fiquei ansiosa que ele não foi, porque ele não era de faltar. Só quando viajava com esse tipo, ele não foi. Aí eu fiquei ansiosa, não sei o que, mas beleza, saí do trabalho, me arrumei todinha. Eu fui toda chorosa, maravilhosa. Eu nunca me arrumei tanto pra ir pra aquele restaurante. Pedi o meu Uber, ele ofereceu de buscar, ele ofereceu de mandar motorista, mas eu não quis. Falei: não, tudo bem, eu peço aqui meu Uber e eu mesmo vou. Quis mostrar que eu sou uma mulher independente e que eu não ia ficar com ele só porque ele tem dinheiro. Né? Eu criando toda fanfica na minha cabeça já. Aí tá bom, né, menina? Eu fui igual pinto no lixo, feliz da vida. Quando eu cheguei lá, ele estava no restaurante me esperando, não sei o que, chegou, começou a pedir um vinho pra gente poder beber. E ali a gente começou a conversar sobre coisas aleatórias, sabe? Do meu dia, do dia dele, como tava minha família, como tava minha mãe, né? Mas ele não perguntou do meu pai. Aí eu achei meio estranho, porque meu pai e minha mãe são divorciados e tal, mas eles se dão super bem. Mas a gente nunca soube ao certo por que meu pai e minha mãe se divorciaram. Mas eram divorciados. Aí conversa vai, conversa vem. Eu comecei a ver que ele tava tentando dar uma enrolada, e aí eu fui direto e perguntei: por que eu estou aqui? Quando eu perguntei pra ele por que eu estou aqui, ele ficou olhando nos meus olhos e falou: nossa, você é direta, né? Eu falei: sim. Ele falou: não, eu tava aqui conversando sutilmente, porque eu preciso que a pessoa que vai nos acompanhar chegue, mas ainda não chegou, e não sei o quê. E eu: que pessoa? Ele falou: olha, eu já vou adiantar o assunto, porque quando chegar, você já vai estar ciente. Ali, gente, eu falei: gente, o que é? Ele vai me convidar pra uma três? O que houve? Que a esposa dele vai vir, a gente vai... Que proposta é essa? Eu já comecei a ficar: que isso? Como assim?
assim. E aí ele falou, olha, eu vou ser bem direto com você, tá? É seu pai que te indicou pra minha empresa, né? Eu, sim, foi meu pai e tal. Ele falou, então, é porque eu e o seu pai, nós temos um relacionamento há 8 anos. Gente, eu queria que vocês vissem o choque na minha cara. Porque ele tinha se separado da minha mãe há 9 anos. E ele tinha um relacionamento com ele há 8 anos. Ou seja, o meu pai não é que ele era amante do meu patrão, mas o meu pai tinha um relacionamento com o meu patrão. Só que eu não sabia que meu pai era gay, nem que o meu patrão era gay, muito menos que eles tinham esse vínculo. Eu achei que era um amigo aleatório do meu pai e que meu pai tinha me indicado pra empresa aleatoriamente, mas não. Ele era companheiro ali do meu pai. Só que eu não sabia, porque eles não eram assumidos e eles tinham medo de assumir. E aí ele falou, olha, eu vou ser bem sincera com você, eu trouxe você aqui pra poder contar pra você, porque eu já estou com ele há 8 anos e a gente ainda não assumiu. Ele tá querendo assumir, eu também, mas ele disse que ficou com muito... Eu era filha única, ficou com muito medo do que você ia achar, do que você ia pensar, não sabia como contar pra você, então eu decidi contar eu mesmo, explicar pra você, a gente se ama, né? Seu pai viveu uma vida infeliz a vida toda porque ele sempre foi gay, mas tentou lutar contra por conta dos seus avós, que meus avós eram bem preconceituosos, mas ele acabou conversando com a sua mãe super entendeu, por isso que eles se separaram. A sua mãe sempre soube que ele era gay e que ele estava tentando e que ele tentou de tudo fazer o relacionamento dar certo, mas não deu. Então a sua mãe super entendeu e disse que ele queria que ele fosse feliz, e nós começamos ali nosso relacionamento porque nós éramos amigos, mas eu era apaixonado por ele, e ele por mim, e ele começou a me contar toda a história dele do meu pai. Gente, meu pai namorava o meu patrão há 8 anos e eu não sabia, meu pai nunca me contou. Eu fiquei assim, em choque, e ele falou, quero saber se eu posso contar com a sua compreensão, né, principalmente lá no trabalho, porque eu não vou abrir isso no trabalho, mas a gente quer abrir isso na família. Eu achando que eu ia ser aqui, ia virar amante do meu patrão, namorado que for, criando todo mundo fica na minha cabeça do conto de fada da funcionário do chefe, e não aconteceu, era meu pai que tinha um caso com o homem. Meu pai chegou nos exatos momentos que eu tava em silêncio assim, em choque. Eu estava, ele sentou, nossa, pelo visto você já contou pra ela, eu falei que já tinha me contado, e a gente conversou, no fim eu comecei a rir, falei pra ele que eu achei que ele tinha me chamado pra ser amante dele, e falei que ele era um homem muito bonito, mas que isso não era um problema, porque eu não tava apaixonada por ele e tal, mas que eu aceitava. Meu pai e ele assumiram pra nossa família, o pessoal da empresa continua não sabendo, continua uma coisa muito discreta, mas é isso, gente, agora eu vivo ouvindo ele, e é isso, ele namora meu pai, ó pra você ver. Acontecia uma coisa muito estranha quando eu namorava meu ex e um amigo dele que era da igreja. Na verdade, esse amigo, ele era responsável pelos jovens da igreja. Essa história minha eu lembrei e vim contar pra você. Então, era assim, eu já achava um pouco estranho, porque esse cara, meu ex era da igreja, né? Quando eu conheci ele, ele frequentava a igreja. E aí a igreja tinha o grupo dos jovens. E esse cara era um cara mais velho. E ele ficava no meio ali do grupo de jovens, porque ele era o responsável pelo grupo dos jovens. Ele se achava o guardião dos jovens, o que dava conselho, o que chamava pra conversar. Eu não sei se isso é um cargo ou se ele simplesmente se colocou nisso ali, pronto, acabou, não sei. Eu sei que eu achava ele um pouco estranho, porque pelas fotos, pelo vídeo, ele tinha um jeitinho meio esquisitinho. Só que meu ex falava que não sei o quê, que ele gostava de todo mundo, que não sei o quê. Só que eu achava muito estranho, porque ele vivia no meio de um monte de jovem. Só que o jovem era sempre homem. Era sempre os meninos. Não via essa interação toda com as meninas. Era tipo assim, oi, tudo bem? Tchau, com as meninas. E com os meninos era aquele grude de postar foto em todo mundo na mesma cama e não sei o que. Eu achava muito estranho. Só que aí ele jurava que não, que ele era muito amigo, que ele era o conselheiro, que não sei o que, que não sei o que. E aí ele ia muito na casa desse cara. Às vezes eu mandava mensagem pra ele, e aí, tá, já não, tô aqui na casa do fulano, vou dar o nome dele pra ele de Tonho. Tô aqui na casa do Tonho, não, tô aqui na casa do Tonho, não, tá, eu e o fulano estavam aqui na casa do Tonho. Era sempre homem, nunca ia uma menina. Beleza, até aí tudo péssimo. A gente começou a namorar, não sei o que, ficamos ali naquele lenga-lenga pela internet durante um ano e 2 meses, se eu não me engano. Depois eu fui conhecer ele pessoalmente, onde ele morava, né? E aí esse Tonho, assim que eu cheguei, ele me chamou pra poder jantar na casa dele, porque ele queria me conhecer. E eu achei isso muito estranho, porque ele simplesmente colocou como: você vai jantar na minha casa porque eu quero te conhecer. E eu fiquei... Aí eu fui.
Sendo que assim, gente, ele queria me conhecer, entre aspas, né? Porque assim que eu cheguei, nós fomos pra igreja. Então, ele e o grupinho dos jovens todos me conheceu, me viu, falou comigo, não sei o que. Só que ele falou, amanhã na minha casa, eu quero que você vá jantar, que eu quero te conhecer, que eu não sei o que, que eu não sei o que. Falou. E eu olhando pra cara dele assim, ó, desconfiada, fiquei olhando assim, falei, não, tudo bem, a gente vai assim, fique tranquilo, fique calmo, querida, a gente vai. Beleza? E aí, pra agradar o ex-Jurandir, no dia seguinte, um frio. Ele morava no sul. E, gente, era tipo assim... Eu acordava de manhã... Eu sou do Rio, né? Eu acordava de manhã, a minha mão tava inchada. Eu não aguentava fazer assim, ó. Assim, de noite, eu não queria sair pra lugar nenhum. Eu queria ficar dentro de casa, embaixo dos edredões. Porque tava muito, muito, muito frio. Você tava de casaco, de moletom, de calça, com 50 cobertas em cima. E você tava com frio. Só que o Tonho queria que a gente fosse jantar. E eu falando, Jurandir, tá muito frio. Poxa, vamos marcar de dia um almoço, vamos ficar... Não, ele tá fazendo questão, não sei o que. E tinha que fazer o que a beldade queria que a gente fizesse. E assim, gente, era um cara velho, sabe? Eu achava aquilo muito estranho. Mas beleza, me arrumei, botei 50 casacos, 50 calças e fui parecendo um lupa, que eu não tava aguentando nem andar de tanta coisa que eu botei em cima de mim, de tão frio que tava. Você fazia assim, ó, congelava, minha filha. Aí fui. Quando cheguei lá, ele veio, me cumprimentou. Tinha feito uma comida, não sei o que. Eu achei que ia ser um jantar pra gente socializar. Meu amor, parecia uma entrevista de emprego. Ele foi me perguntando até a cor da minha cirola, ele queria saber. Ele foi perguntando. E em certo momento, eu falei que o Jurandir e eu estávamos pretendendo casar, morar juntos, porque, né, a distância era 16 horas de viagem, de distância, ida e volta. Então a gente estava pretendendo. Só que aí quando eu falei isso, acabou pra ele, amor. Ele se revoltou. Por quê? Porque eu falei que nós íamos vir morar no Rio. Porque o Jurandir queria vir morar no Rio, porque ele morava em cidade pequena, então ele sabia que aqui teria mais oportunidade. Ele preferiu 1000 vezes vir morar aqui, obviamente, do que eu ir morar lá. Ele se revoltou, falando que o Jurandir não podia sair da igreja, não queria que ele saísse debaixo da tua asa, né, safado? Não podia sair da igreja, que ele não podia namorar comigo enquanto ele não casasse comigo, a gente já tinha, amor, ó, a gente já tinha muito tempo, que não sei o que, ele simplesmente começou a surtar, começou a falar um monte de coisa, que eu não podia levar ele da cidade, que eu que tinha que mudar pra lá, que a gente tinha que se casar pra ir poder morar junto. Ele começou a surtar e começou a criticar todas as nossas, tipo assim, as nossas ideias, as nossas vontades, os nossos planos. Beleza, eu comecei a ficar meio irritado com aquilo, terminei de jantar e falei, ô querido, vambora, que eu tô com frio. Ele não queria, ficou me perguntando um montão de coisa, o nome da minha mãe, do meu pai, do meu cachorro, do meu periquito, quantos anos eu tinha, perguntou tudo. E aí, no fim, eu fui embora e ele começou a falar pro Jurandir que eu ia tirar o caminho dele, ele do caminho, que eu não era da igreja e que eu era ruim pra ele. Começou a falar um monte de mal de mim, simplesmente passou a me odiar porque o Jurandir ia vir morar aqui comigo. Obviamente que aquilo ali começou a me estressar. Eu falei pro Jurandir, querido, você vai ter que fazer uma escolha na tua vida. Ou é eu, ou é ele. E aí ele acabou meio que se afastando. E depois eu conversei com a namorada dos outros meninos que também frequentavam a casa dele. E aí elas falaram a mesma coisa, que ele também não gostava delas, que não sei o quê. Ou seja, o cara não gostava de ninguém que namorava os meninos dele. Ficava todo mundo ali na casa dele. Ele sempre fazia festa do pijama com todos os meninos. Vocês não acham isso um pouco estranho? Ele me odiou a troco de nada. Eu acho isso muito estranho. E aí acabou por isso mesmo. Depois que o Jurandir veio pra cá, ele simplesmente ficou com raivinha e bloqueou o Jurandir de tudo. Teve inimigo oculto na minha família, porque aquilo ali não é amigo oculto, né? Minha família, ninguém é amigo de ninguém, é cobra comendo cobra. Então falar, ai, amigo oculto, final do ano, forçou demais. Mas, gente, Natal é um negócio que sempre dá confusão quando a família é toda desestruturada igual a minha. Porque a minha família, além de ser desestruturada, eles cismam de fingir que não são. E aí teve esse inimigo oculto. Só que a minha tia, eu acho que ela confundiu os presentes que ela ia dar. E ela tirou a minha avó no amigo oculto. E ela confundiu os presentes. E ali, meu amigo, virou uma confusão generalizada. Porque quando a minha avó abriu e viu o que tinha dentro do saco... Vocês não têm noção, não. Pois bem, final do ano, mais uma vez, a minha avó já começou no grupo da família. Ela criou o grupo da família. Minha avó aprendeu a criar o grupo da família, porque o outro grupo da família já tinha sido excluído. Mas ela criou o grupo da família novamente, para mais uma vez tentar. E aí convidou todo mundo, falando que Natal era harmonia, que Natal era onde os corações estavam cheios de amor e se perdoava, e não sei o que, e não sei o que lá, e que ela queria fazer uma confraternização. E ali ela começou a gente fazer todo um drama, falando que ela já estava velha,
que eles não sabiam se aquilo ali seria a última confraternização da vida dela, e não sei o que, e que ela queria que a família toda fosse, enfim, e queríamos fazer um amigo oculto. Depois que todo mundo aceitou, ela falou, não, pra, né, a gente melhorar os ânimos, vamos fazer um amigo oculto, que eu carinhosamente apelidei de inimigo oculto, e aí começou todo mundo, uma lista do que você queria, uma lista do que você não queria, tirou o papel, não sei o que e tal, beleza. Chegou o dia da ceia na casa da minha avó, cada um ia levar um prato, né, mas a responsável maior pelas coisas era a minha avó, mas cada um tinha que levar seu prato. Menina, eu sei que deu dia 24, foi todo mundo lá pra casa da minha avó, né, porque a minha avó gosta de cear, meia-noite, não sei o que e tal, e aí ia ficar todo mundo lá pra ceia, e algumas pessoas iam dormir lá, porque dia 25 também teria confraternização, mas quem quisesse poderia ir pra casa, a maioria das pessoas moravam perto, então realmente preferiam ir pra sua casa. Aí, até então, tava tudo certo, eu tava até estranhando, porque, gente, tava uma harmonia que vocês não estão entendendo. Eu imagino umas 15 cabeças de parentes, todo mundo junto, na mesma casa, mas eu acho que todo mundo ficou com aquilo na cabeça de que poderia ser a última confraternização da minha avó, e quase que foi, tá? Pelos motivos errados. Aí todo mundo ficou com aquilo na cabeça, que não sei o que e tal. Aí tá bom, né? Tava rolando uma confraternização, tava tudo certo. Foi chegando a noite, as pessoas começaram a ir pra sua casa pra poder se arrumar, né? Pra voltar arrumadinho em passeio, porque passaram o dia lá. Algumas pessoas já foram arrumadas e tava tudo certo. Daí, do nada, gente, começou um negócio do amigo oculto. Que a gente fez o quê? Vamos fazer o amigo oculto antes de virar meia-noite, né? Pra meia-noite a gente só comer. E aí começou o amigo oculto. E aí a minha tia, que era toda pimposa, não sei o que, começou ali com o amigo oculto. Ai, tirei fulano, ai, tirei ciclano, ai, tirei não sei o que. Até que tiraram uma tia minha, que ela não era muito bem vista na família. Sabe aquela tia que as pessoas têm uma implicância com ela, mas que ela também era a causadora da maioria das confusões? Então, ela tirou essa tia, deu o presente, e aí foi a vez dessa minha tia. E essa minha tia trouxe uma bolsa grande, com sacos de presente, porque ela tinha comprado presente para outras pessoas, além do amigo oculto dela. Entendeu? Aí ela falou, olhou assim um saco, não sei o que, todo mundo esperando, sentado assim na mesa, espalhados pelo sofá, pela mesa e tal. Aquela coisa assim, família, com fraternização mesmo. Aí ela tirou o pacote pra dar pra minha avó. Ela ainda, gente, eu vi na cara dela, mas ela pegou o pacote assim, aí ela fez isso aqui, ó. Acho que é esse. E foi lá e falou, meu amigo oculto, é uma pessoa muito especial, é uma pessoa pelo qual eu estou aqui, né, o motivo de eu ter vindo, de eu ter esquecido algumas confusões familiares, mas família é assim mesmo, briga, não sei o que, tá, não sei o que. Beleza. Entregou, gente, o pacote pra minha avó. A minha avó, em vez de guardar o presente dela, que ninguém abriu na hora, mas a minha avó ficou tão feliz, que era um pacote grande, que ela, deixa eu abrir pra ver o que é, que não sei o que, ficou toda empolgada, coisa de velho, ficou toda empolgada. Abriu, quando ela abriu, gente, a minha avó começou a fazer assim, começou a tentar respirar, e todo mundo começou a acudir minha avó. A minha tia, essa tia que tinha dado presente, entendeu que ali deu M, ficou pálida. Ela ficou pálida e tentou pegar o presente de volta. E aí a minha avó passando mal, olhando pra cara dela, eu não acredito, Jurema, eu não acredito numa coisa dessa, eu tento fazer essa família ficar junta, mas não tem jeito. E minha avó começou a chorar, que não sei o quê. Só que a minha avó tava grudada no presente, tipo assim, até então tava entre ela e a Jurema, que ela era minha tia. E a gente começou a ficar curioso pra saber o que aconteceu, que ela tava passando mal ali, o que a Jurema fez. E aí a Jurema me dá o presente de volta, me dá o presente, que eu não, e tal, eu não acredito, você é minha filha e tal. Não, mãe, me dá o presente, me dá o presente, me dá o presente. A minha avó tentando não dar o presente porque não queria que as outras pessoas vissem o presente. Ela tentando pegar de volta e puxa de aqui. Era um plástico, rasgou. Quando rasgou, gente, espalhou-se pela mesinha ali onde a minha avó estava. E tinha fotos. Tinha, tipo assim, a minha tia simplesmente foi num sex e comprou um monte de coisinhas de furefação. Entendeu? Fez todo um kit. Até a varinha de Hogwarts, ele tinha duas, de todo tamanho tinha. Entendeu? E tinha umas fotinhas em Polaroid, que eu nem sabia, que a minha tia sabia tirar foto em Polaroid, mas ela sabia. E aí aquilo ali tinha muitas fotinhas em Polaroid, e se espalhou-se, e ali todo mundo viu, porque as fotos, as pessoas estavam sem vestes. Só que quando pegaram as fotos pra ver, era quem? Era o marido da minha outra tia, que vinha a ser ex-namorado dessa minha tia Jurema, que era um dos motivos das maiores brigas da nossa família, porque a minha tia Jurema tinha namorado esse cara, e aí anos depois ele começou a namorar uma outra tia minha, mas tipo assim, anos depois. Aí essa minha tia Jurema ficou com dor de cotovelo. Só que parece que o cara não prestava muito bem. E ele tinha virado o quê? Amante da minha
tinha, só que ninguém sabia disso. E ela tinha levado esse pacote pra provocar ele, pra dar pra ele de Natal. Sendo que, gente, a possibilidade da mulher dele pegar esse pacote e ver em casa, onde ele ia enxuxar esse pacote? Porque ou ela ia dar pra ele escondido, ou ela ia dar pra ele na frente de todo mundo, e a mulher dele ia querer saber por que ela tava dando, ainda mais que eles eram ex-namorados. Você entende que já tinha um atrito e ia dar confusão? Gente, na hora, a minha tia, que era chifruda, começou a ir pra cima da minha outra tia, que era a que tinha dor no cotovelo e era 01 irmãs. Minha avó começou a passar mal, e meus tios tentando separar, e meus primos, e eu, e aquela confusão, e não sei o que, e ela começou a gritar, você achou o quê? Que ele namorou comigo, depois ia namorar com você, ele não ia meter chifre em você comigo? Você é uma tola e não sei o que, aquela coisa. Enfim, quebraram o pau. Acabou o Natal. Minha tia se separou, falou, se você quiser ficar com ele, você fica. Mas a minha outra tia, que tava com dor de cotovelo, não quis ficar com ele porque descobriu que ele não tinha um tostão. Quem tinha dinheiro era minha tia e ela bancava ele. Ela falou, não vou ficar bancando esse duro e ainda levando chifre. Pode ficar com ele, só que ele não tem um puto no bolso. Mas ele é todo seu. Enfim, virou aquela confusão, foi embora. E agora esse ano a gente desistiu da ceia de Natal. E o bofe que falou pra mim que só furanfava por 1 minuto. Ai, Rafaela, como assim? Calma, siga meus bons que eu vou te explicar essa situação. Estava eu rolando o Tinder. Eu falo pra vocês que Tinder é o quê? Problema. Aposto que vocês estavam com saudade de história de Tinder. Estava eu rolando o Tinder da vida, vendo aquele cardápio ali, o Manex, né? E vi um gatinho. Mas ele era muito gatinho. Ele tinha um estilozinho nerd e eu era aquela mais piriguete. Vai, piriguete, mostra o seu nerd de estimação. Botei fé naquele macho. Curti ele curtiu de volta, deu match. Abri o chat, começamos a teclar, uma conversinha boba. Só que diferente do normal, a gente ficou conversando ali mó tempão e o macho não me pedia a minha rede social, não me pedia ali o meu número, não me pedia nada. Já tava quase fazendo 1 mês que a gente tava ali tecrando, eu esperando, não dava match mais ninguém, porque eu era emocionada. Mulher de uma só, um só, no caso. E aí, do nada, eu falei pra ele, olha, querido juiz Cleilson, você não vai pedir meu número? Porque, né, a gente já tá aqui 1 mês conversando e tal, de tanto que a gente tem que, né, criar uma confiança, não dar um número pra qualquer um, mas já tem um tempo já, né, querido? Vamos agilizar a situação aí. Aí ele, eu tava esperando você falar algo sobre, eu não quis ser invasivo, não sei o que. Eu falei, tudo bem, ele me deu o número dele, eu chamei e a gente começou a conversar mais ainda. Se passaram 2 meses de novo, 2 meses. Eu já estava mais que apaixonada. Tinha 3 meses que ele era meu conversante. Porque foi o único cargo que eu consegui dar a ele. Não dava pra dar ficante prêmio. Eu era só emocionada e ele era o meu conversante. Ele morava no mesmo estado que eu, né? Nós morávamos no Arrisholton. E era tipo assim, eu morava na Baixada, ele na Zona Sul. Então era um pouco distante, mas não era distante. Dava pra gente se ver tranquilinho, sabe? 40 minutos se não tivesse engarrafado na Brasil. Beleza, mas dava pra gente se ver. E aí eu comecei a desenrolar com ele. Se a gente não podia marcar no shopping, pra gente poder se ver, já que não tava adiantando de nada. E ele, vamos marcar no shopping. Marcamos os shoppings, fomos pros cinemas. Depois eu vim pra casa, achando que ele ia me levar pra um lugar mais íntimo, mas ele nem ofereceu. Eu já tava começando a estranhar muito. Até que um belo dia, finalmente, ele me chamou pra casa dele. No dia do shopping, o Juris Cleison, ele tinha me dado um beijo. Olha, só, quase com um selinho de amigo, sabe? Fiquei olhando assim, mas era isso que nós éramos, amigos. Eu que tava ali emocionada demais. Aí eu fui pra casa tristonha, cabisbaixa, xoxa, manca, capenga. E ele me convidou pra poder ir na casa dele no próximo fim de semana. Eu fiquei toda feliz, parecendo um pinto no lixo, parecendo que eu tinha ganhado na loteria. Não, eu só tinha ganhado a atenção de um macho. E aí ele veio com um papinho assim, antes eu queria ter certeza de que você gosta de mim. E eu falei, gosto. Completamente apaixonada. E realmente eu estava apaixonadinha por ele. Ele me dava só migalha? Sim, mas mulher gosta disso. Às vezes, a gente quando não tem aqui na cara, aquela coisinha que falta na cara, a gente gosta dessas migalhas. E eu, amor, quanto mais ele me desprezava, mais louca por ele eu ficava. Chegou o fatídico dia, né? O fatídico dia eu ia pra residência dele, me arrumei todazinhas. Eu já era de maior, falei pra minha mãe que eu ia dormir, né, na casa dele. Ele morava sozinho. E fui. E ele era mais velho que eu, tá, gente? Não muito mais velho. Tipo, eu tinha uns 20 e ele uns 25. Tava ali no meio termo. Tranquilo, cheguei lá. A casa dele era um brinco, sabe? Ele falou pra mim que tinha toque e tal. Quando eu entrei no quarto dele, gente, se concretizou que ele era um nerd. Tinha uma televisão do tamanho do mundo, com todas as luzes piscando que vocês possam imaginar. Um computador enorme, com um teclado enorme, e mouse, pisca, e uma cadeira game, não sei o que. Eu falei, gente, ele deve passar a vida dele jogando. Ele me apresentou a casa toda dele, me deu alguma coisa pra gente comer, né? Que eu comer, doida pra ele me entendeu? A gente comeu e a gente foi pro quarto dele. Ele apagou as luzes e ficou uma coisa bem assim, neon. E a gente começou a dar aquelas bitoquinhas, aquele creminho gostoso, creminho sorarado. Quando do nada, é sempre do nada, ele levanta. Eu já falei pra vocês, quando vocês foram com mais que você deixa ele levantar pra fazer sei lá o que, ele busca uma mandioca. Ele liga uns 50 ventiladores em cima de você. Entendeu? Então na hora que ele fala assim, calma aí, tu fala, não. Agora, vambora. Ele
Eu não segui o conselho, ele falou, calma aí. Levantou, eu lá, basicamente, sem me vestes, pegou o telefone dele e voltou com o telefone na mão. Ah, ele queria fazer um videozinho da sua esforefação? Não. Aí ele começou a rir e falou assim, tem que cronometrar, né? Na minha cabeça, já tava estranho, eu devia ter ido embora. Mas na minha cabeça, de inocente, eu achei o quê? Esse macho quer cronometrar quantas horas, ou segundos, ou meses nós vamos ficar aqui furiançando, por isso que ele vai botar o telefone pra cronometrar, né? Cronometrar. Ele pegou o telefone, botou lá naquele negócio do relógio e botou pra cronometrar. Tranquilo. Aí ele botou o telefone assim do lado da minha cabeça, eu olhando pro telefone assim, tipo... Como assim o telefone vai fazer parte? Eu achei que ele ia botar o telefone pra cronometrar na penteadeira e ia voltar, né? Botou do lado da minha cabeça aqui, ó. O telefone aqui, ó. Então, tipo, eu deitado e o telefone aqui. E ele veio por cima de mim, botou as camisetas, a gente começou a beijar, não sei o quê. E aí ele foi entrastes no túnel de Nárnia. No túnelzinho de Nárnia, porque era na frente, não era atrás. Quando ele fez a conexão, assim que ele plugou, fez pocket, ele apertou o time do cronômetro, do negócio. For 3, ele fez 3. Pocket, pocket, pocket. E acabou, tirou a conexão. Tirou o Wi-Fi. Eu olhei pro relógio e tinha dado 1 minuto. Ele riu e levantou e falou assim, tá ótimo. E levantou. Eu não tinha estourado champanhe, nem muito menos. Não deu nem tempo de eu fazer assim, ó. Quando eu fiz assim, acabou. Eu olhei pra cara dele assim. Aí eu vi o cronômetro assim, entender? Porque ele não tinha chegado lá pra, tipo assim, ai, porque ele chegou lá, dura só 1 minuto. Não, ninguém tinha chegado lá. Eu tava mais perdida que não sei o quê. Fiquei igual uma pamonha, deitada assim, sem veste, sem entender o que tava acontecendo. Olhando pra cara do menino e o menino pegou o telefone aqui da minha cabeça aqui, ó, pocket, desligou, tá ótimo, não sei o quê. Eu vou jogar, mas você fica à vontade, já eu peço uma pizza pra gente. Sentou na cadeira de game dele, botou as coisinhas dele, sentou e foi jogar com os amigos dele online. Eu levantei sem entender nada, botei as minhas vestes e fiquei sentada na cama. Falei, quando ele terminar a partida, eu converso. Aí ele terminou a partida, né? Aí ele sentou, e aí, o que você achou? Eu falei, não, porque assim, durou 1 minuto, né? Literalmente 1 minuto. Eu posso te falar que foi 1 minuto que você cronometrou. Ele riu, ele fez... Ele tinha um cabelinho meio grandinho assim, cara, eu esqueci de te contar, por isso que eu perguntei se você gostava de mim e tal, porque esse é o meu estilo de furefação. Eu só gosto de furefar por 1 minuto. Eu não gosto de passar disso. Eu acho que passar disso é absurdo. Então é basicamente 1 minuto. Às vezes eu chego lá, às vezes eu não chego. Eu tô treinando pra poder chegar lá em 1 minuto, mas nem sempre eu consigo. E é isso, esse é o meu critério pra furefar. E ele falou isso com toda a naturalidade do mundo. Eu fiquei em choque. Sem acreditar no que tá acontecendo. Olhando pra cara dele, sem coragem de ir embora, porque ele era super simpático. Só era esquisito, doido mesmo. Ele pediu uma pizza, a gente comeu uma pizza. Eu fiquei lá na casa dele o fim de semana, furefei com ele todos os dias. Deu 3 minutos total. Eu fui pra casa, bloqueei ele de tudo quanto coisa e nunca mais eu quis saber dele. Que eu não sou boa pra guardar segredo, isso aí todo mundo sabe. O que eu não sei é por que então que as pessoas vêm me contar. Só que assim, dessa vez, o caso foi bem sério. Uma vizinha aqui, uma vez chegou e me contou assim que uma outra vizinha nossa, que é casada, tava tendo um caso com um cara de um carro preto que era mais velho, bem mais velho que ela. E eu ainda questionei, falei, mas como que você sabe? Ela, não, vira e mexe, eu vejo ele aí na porta e vejo os dois conversando. E sempre que isso acontece, o marido dela não tá aí, porque fofoca vocês sabem, né, gente? Que a pessoa vê isso aqui e já conta isso aqui. E aí, no final que ela me contou esse segredo, ela falou aquela famosa frase, mas ó, pelo amor de Deus, você não conta pra ninguém. Na minha cabeça, quando a pessoa fala você não conta pra ninguém, parece que ela tá falando assim, ó, pode contar pra quem que você quiser. Não, então tá bom, te prometo, não vou contar pra ninguém. Tem uma mulher aqui no bairro que ela vende há muitos anos Avon, Natura, Boticário, essas coisas. Agora ela vende Eudora e há muitos anos eu compro dela, sabe? Quando foi um dia, ela veio aqui em casa para poder receber um dinheiro que eu tava devendo pra ela e a gente ficou conversando no portão. Isso a gente ficou. Nesse tempo que a gente ficou conversando no portão, o tal cara mais velho lá do carro preto parou na porta da vizinha, né? Que supostamente estava tendo um caso com ele. E eles ficaram ali conversando. E na minha cabeça, pra mim, ele estava tentando disfarçar. Porque já tem aquela sementinha na mente. E aí eu fiquei olhando. E a mulher que veio pegar o dinheiro, ela falou assim, o que foi? Aí eu peguei e contei. Falei, não, tá vendo aquele carro ali? Disfarça. Então, eu fiquei sabendo que ele tem um caso com aquela mulher. E ela ainda falou assim, mas ela não é casada? Eu falei, sim, pois é, pra você ver.
No final, eu falei a famosa frase, mas pelo amor de Deus, não conta pra ninguém. Beleza. Dias se passaram. Quando é um dia, eu tava arrumando janta e bate nosso portão. Meu marido que foi lá abrir. Nesse que meu marido foi lá abrir, ele vem falando assim, a vizinha tá te chamando. Falei, a vizinha? Ele falou assim, foi o marido dela que veio chamar. Falou assim, quer pra você ir lá na casa deles. O que foi? Falei, não sei não. Mas aquilo eu já fui imaginando, né, gente? Porque me chamando lá, os dois. Aí que eu cheguei lá, os dois estavam muito nervosos. Ela virou pra mim e falou assim, uai, que história é essa que você tá falando por aí que eu tenho um amante? Por acaso você tem prova? Aí eu peguei já dei uma gaguejada, falei assim, não. Aí o marido dela falou assim, por acaso você viu minha mulher ficando, beijando, alguma coisa assim? Falei, não. Então como que você sai inventando isso por ali? E eu me vi na obrigação de contar, porque tipo, como que eu ia deixar só o meu na reta? Ia falar assim que eu que tinha inventado? Aí eu peguei e falei, não, foi a fulana que me contou. Ela que me falou assim, que já tinha visto várias vezes esse senhor do carro preto aí, e que só vinha quando você não tava em casa, quando tava só sua mulher sozinha. E aí nisso eles foram lá chamar a mulher também. E aí que virou uma bola de neve. Gente, a mulher teve a coragem de falar na minha cara que eu era mentirosa e que ela nunca tinha me dito isso, que ela nunca nem tinha escutado falar nessa conversa. Então assim, acabou que eu saí por fofoqueira e mentirosa ainda por cima. Olha só pra ver, que ela não teve nem coragem de assumir o BO que ela fez. E aí, o marido dela me deu a maior lição de moral. Falou assim que eu tinha que guardar minha língua na boca, cuidar da minha vida ao invés de estar cuidando da vida dos outros, cuidar do meu marido, dos meus filhos. E sabe o que é pior? Sabe o senhor do carro preto? Então, dono da casa de aluguel que eles moravam e ele estava comprando essa casa. Por isso que sempre ele estava vindo aí, conversando com a mulher, porque eles compraram a casa no nome dela, porque não tinha como o homem ficar faltando serviço para ir ver esse negócio de documentação e tudo mais. Então, assim, só pra vocês verem o que é fofoca, né? E aí o marido dela ali me esculhambando e eu tive que ficar caladinha, fazer o quê? Eu tava errada mesmo. Quando eu volto pra casa, meu marido foi perguntar o que era e tal, contei pra ele. Nossa senhora, foi outra bronca, sabe? Foi outro esporro que eu levei do meu marido. No final das contas, até a vizinha que veio me fazer a fofoca, veio me dar lição de moral. Veio falar assim pra mim que eu era fofoqueira, que nunca mais ela me contava mais nada, que foi a minha culpa, o rolo que eu tava metida. Mas você acha que eu aguentei calada pra ela? Não, senhora, porque se eu tava errada, ela também tava. Aí eu falei pra ela assim, opa, eu não sou fofoqueira não, fofoqueira é você que inventou a fofoca. Eu simplesmente espalhei pra frente, ué, não é não? Ué. Eu ia quase sempre levar rosas pra minha mãe no túmulo, até o dia que ela apareceu pra mim em sonho e me falou aquelas coisas. A minha mãe faleceu, eu tinha 16 anos. A princípio, saiu um furúnculo embaixo do braço dela, e aquilo ali foi crescendo demais, foi inflamando demais, a minha mãe teve que correr no hospital e acabaram internando a minha mãe. Aquele furúnculo se agravou, tiveram que amputar o braço da minha mãe e no final das contas, mesmo assim, aquela infecção generalizou e infelizmente a minha mãe veio a óbito. E é claro que nós, os filhos, né, meu pai, minha avó, é um choque assim, ainda mais quando é uma coisa tão repentina, igual foi com a minha mãe. A minha mãe, ela gostava muito de planta, tanto de hortinha, né, ela gostava de plantar couve, cebolinha, salsa, coisinhas pra chá, quanto para flores também. E ela tinha muitas roseiras em casa. Então, quando a minha mãe faleceu, assim, logo que ela faleceu, direto, eu gostava de pegar uma rosa, qualquer uma das rosas da minha mãe, ou flor, mas eu levava mais, era rosas. Eu levava no cemitério, colocava no túmulo dela e ficava ali sentada, ó, conversando com a minha mãe, chorando, desabafando. Sempre que eu podia, eu fazia isso, sabe? Tirava a rosa, levava lá e ficava conversando com a minha mãe. E acontece que isso tava deixando feio, né, a roseira, o pé de rosa, porque eu sempre levava aquela específica, que eu gostava de levar mais, era a branca, que era uma das que eu via que ela mais tinha xodó. E tava ficando feio o pé, porque eu tava pegando tudo, né, e o meu pai falava assim, minha filha, sua mãe tinha tanto enjoo com esses pés de flor dela, você acha que ela ia gostar de ver o pé de rosa pelado desse jeito? Mas pra mim aquele ato tava deixando a minha mãe mais próximo da gente, ou eu ficando mais próximo da minha mãe, sabe?
E aí chegou o aniversário da minha mãe. E as poucas rosas que ainda tinha na roseira branca, eu colhi e eu fui levar. Nisso que eu fui levar, colhi o resto que tinha mesmo. Dessa vez não foi só uma, não. Fui levar no cemitério, coloquei dentro do vaso que tinha em cima do túmulo dela, que inclusive fui eu que tinha deixado. Sentei ali, comecei a conversar e comecei a chorar. E enquanto eu chorava, eu falava pra ela que era o aniversário dela, né? Era pra estar sendo uma data muito especial, porque minha mãe, ela amava comemorar não só o aniversário dela, como também o aniversário de todo mundo, sabe? Dos filhos, do meu pai, irmão, enfim, minha mãe era muito viva, muito pra cima. E aí eu chorando, falando aquilo, conversando como se ela realmente estivesse me ouvindo. De repente, gente, caiu uma rosa de dentro do vaso que tava ali. E na hora que aquela rosa caiu, eu arrepiei todinha. Porque, tipo, foi muito sem lógica, sabe? E aí eu peguei aquela rosa e eu comecei a chamar: mãe, é a senhora, mãe, a senhora tá por aqui, me dá um sinal se for a senhora. E eu com aquela rosa na mão, conversa comigo, mãe, fala comigo, fala alguma coisa, só que nada, né? Então eu peguei aquela rosa e eu voltei pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu tinha um copo que era uma garrafinha cerrada, uma garrafinha de vidro cerrada. Então eu coloquei água naquele copo, coloquei a rosa e coloquei na mesinha no meu quarto. Quando foi a noite que eu dormi, eu sonhei com a minha mãe. Foi um sonho tão real que eu conseguia sentir o cheiro da minha mãe. E não era só o cheiro de perfume, era o cheiro dela. Porque assim, pra mim, cada pessoa tem um cheiro próprio dela. E eu conseguia sentir o cheiro da minha mãe. E aí no sonho, ela apareceu pra mim com aquela rosa na mão. E ela falou assim pra mim que era pra eu ficar tranquila. Porque onde ela tava em paz. E que onde ela tava também tinha rosas muito lindas. E ela falava assim pra mim que aquelas rosas que estavam ali, ela queria que continuasse ali, né? Que não saísse dali. Ou seja, ela quis dizer pra mim que ela não gostaria que eu continuasse colhendo as rosas dela, né? E eu juro a vocês, por Deus, eu acordei com o toque da minha mãe. Quando a minha mãe me tocou, eu acordei. E no que eu acordei, que eu fui olhar pra minha rosa, ela tinha caído do copo. Aí eu pergunto pra vocês, como que aquela rosa caiu se o copo era tão alto que cobriu todo o caule dela? Ficou só a rosa mesmo de fora. Como que ela caiu daquele copo? Então, assim, eu tenho certeza absoluta que foi a minha mãe. Que ela veio para poder acalmar aquela angústia que eu vivia. Porque, de certa forma, aquela atitude de estar sempre no cemitério, sempre levando rosa, sempre conversando, porque eu queria manter ali a minha mãe viva. Não que a gente não deve manter ela viva na memória, mas eu queria sentir ali, eu não queria desgarrar para seguir. E eu vejo que aquilo foi a minha mãe meio que falando pra mim: minha filha, você precisa seguir a sua vida em frente, né? Daquele dia em diante eu não colhi rosas mais, não que eu não tenha ido visitar ela, mas eu não colhi rosas mais, eu entendi melhor. E infelizmente, com o passar dos anos, é claro que as roseiras foi morrendo, né? As plantas, né? Com o passar dos anos, tudo ali foi morrendo. Mas aquela rosa que eu levei pro meu quarto, né? Que eu coloquei ali no copo, eu ainda tenho ela seca dentro de um livro meu. E eu tô pensando em estudando alguma forma de pegar aquela pétala seca e transformá-la num pingente que eu quero colocar num colar pra mim. Eu só não sei como fazer isso ainda, mas eu quero muito fazer. Então, se você souber, né, quiser colocar a dica aí pra mim. Eu tô errada por ter feito com a minha irmã a mesma coisa que ela fez comigo? Eu adoeci, eu tive problema nos rins, eu tive que ficar internada, fazer cirurgia, essas coisas todas. E na época, eu tinha 3 filhos pequenos. O meu caçula tava com 5 meses. E aí tinha minha menina de 2 aninhos e o mais velho com 6. E aqui na cidade, só somos eu e a minha irmã, porque a gente não é daqui, sabe? Na época, meu marido trabalhava fora, claro, só ele que trabalhava na diária. E não tinha com quem deixar os meninos. A minha irmã nem sequer ofereceu. Meu marido diz que ainda chegou a dar um toque nela, sabe? Mas ela ficou inventando desculpa, então ele também não pediu, não. O que ele fez? Ele simplesmente parou de ir trabalhar e ficou cuidando das crianças. O que a gente ia fazer? Não tinha o que fazer, né? Eu não conseguia falar, não vou operar, porque eu não aguentava de dor. E aí eu passei 12 dias internada e ele ficou 12 dias sem ir trabalhar. E quando eu voltei pra casa,
que ele foi voltar pro serviço, o patrão dele simplesmente mandou ele embora. Não quis saber que eu tava doente, nem nada, simplesmente mandou ele embora. E ele trabalhava na diária, ele não trabalhava de carteira assinada. Então, quando isso aconteceu, meu cabelo tá cheio de cola. Quando isso aconteceu, que ele foi mandado embora, a única coisa que ele tinha para receber era alguns diazinhos que tinha ficado para trás. Não tinha acerto, não tinha nada. Então, aquele dinheiro ali deu para alguns dias, mas logo a gente começou a passar necessidade. Porque eu não trabalhava, ele não estava conseguindo arrumar serviço, a gente com 3 meninos pequenos, e aí as coisas foi apertando, apertando, e pra falar a verdade, chegou o ponto sim de eu e ele dormir sem comer. E os nossos filhos só não dormiu sem comer porque eu fui na cara e a coragem e pedi uma vizinha um prato de comida para poder dividir com os meus filhos. Mas graças a Deus tudo nessa vida passa, né? E esse perrengue também passou, a gente superou, ele foi trabalhar, eu comecei a fazer geladinho para vender, né? A criançada comprava bastante e assim, dava pelo menos para comprar o pão dos meninos de manhã e tudo isso passou. Minha irmã nunca foi de procurar para saber se eu tava bem, sabe? Para saber se meus filhos estavam precisando de alguma coisa. Depois disso também que eu internei e ela não me ajudou, a gente não foi atrás para pedir nada. Como eu falei, eu preferi pedir para um vizinho do que ir atrás da minha irmã. Porque, cara, não é orgulho, é vergonha na cara, né? E aí, uns tempos atrás, eu fiquei sabendo que a minha sobrinha, filha dela, tava dando muito trabalho. A menina de 14 anos. Diz que fugia da escola com o namorado, tava indo pra festa, chegando de madrugada com o namorado, bebendo, enfim, dando o maior trabalho que a gente nunca deu pra minha mãe. E eu só ficava sabendo, sabe? Ela mesma não me ligava pra contar, não. Quando foi um dia, ela me liga. Até estranhei, sabe? Me ligou, perguntou como que eu tava, assim, parece que preparando o terreno para chegar no ponto. Falei que tava tudo bem, perguntei como que ela tava. E aí, ela começou a entrar no assunto da filha dela, né? A falar que ela tava dando muito trabalho, que ela não sabia o que fazia. Foi falando, foi desabafando. E aí, no final dessa conversa, ela chegou ao ponto que ela queria. Disse que precisava viajar para o Piauí junto com o marido e com o filho pequeno, mas não podia levar essa filha dela por conta da escola. Ainda mais que a filha dela já tinha muita falta, né? E eles iam ficar vários dias lá, porque é outro estado. E aí ela perguntou se eu podia ficar com ela, porque para mim era mais fácil poder, né, levar ela para a escola. E eu virei para ela e falei que não podia ficar com ela. Ela levou um susto, sabe? Tipo, na ligação deu pra perceber que ela levou um susto, mas como assim? Você tá trabalhando? Eu falei assim, não. Primeiramente, é uma responsabilidade muito grande, do jeito que você tá falando que ela tá. Segundo, você lembra quando eu precisei? E eu precisei por uma questão de saúde? Aonde você tava? Então, não, eu não posso ficar com a sua filha. Ela me deu o maior sermão. Falando assim que na época não pôde, porque também estava com problema de saúde, e isso e aquilo, inventando as coisas, e que isso que eu estava fazendo, rancor, fazia mal para mim, não era para ela não. Eu falei, pois bem, então deixa eu com o meu mal, não tem problema não. Me deixa quieta então. Acabou. Acabou a irmã, sabe? Não me procurou mais, mas também não tô nem aí. Falei, gente, mas é engraçado, né? A pessoa parece que se faz de boba pra poder viver. Ah, tem gente que vai falar assim, mas você tem que pagar o mal com o bem. Eu não, eu já fui besta assim dos outros, sabe? Mas eu deixei, a partir do momento que eu vi os meus filhos praticamente passando fome, e eu sabendo que a minha irmã tinha condição de ajudar, e não ajudou. Então comigo, a partir daí, é assim, bateu, levou. Eu nunca tinha ficado com outro homem. Não que isso justifique alguma coisa, mas eu quero contar todo o contexto da minha vida, do meu relacionamento, como meu casamento começou. E aí, no fim, vocês tirem suas próprias conclusões. O meu marido, ele foi o meu primeiro namorado. Eu era muito novinha quando a gente começou a namorar, e ele também. E com 15 anos eu acabei engravidando. E quando eu fiquei mal... Porque, assim, eu fiquei passando muito mal e nem eu imaginava o que poderia ser. A minha mãe me levou no médico e a gente descobriu que era gravidez. O meu pai ficou louco.
Porque o meu pai, ele é bem sistemático e é, assim, bem das antigas, sabe? Até hoje ele é, imagina naquela época. Então, quando a gente ficou sabendo que eu tava grávida, meu pai ficou doido e primeiro ele queria me bater, só que a minha mãe não deixou porque eu tava grávida. Depois, o meu pai juntou todas as minhas coisas pra poder me colocar pra fora de casa. A minha mãe também não deixou porque eu tinha só 15 anos e tava grávida. E aí, por fim, o meu pai obrigou o meu namorado a casar comigo, né? Que hoje é o meu marido. Na época ele tinha 17 anos. E apesar de ter sido um início de casamento muito complicado, sabe? Muito difícil mesmo, até por conta da nossa idade, graças a Deus deu certo. E, enfim, a gente seguiu a nossa vida, a gente ficou só com esse filho. Quando eu tava com 28 anos, eu entrei para trabalhar nessa empresa, que é na indústria farmacêutica, e lá eu conheci algumas pessoas, né? Até então, por eu ficar muito dentro de casa, eu não era assim de amizade, não era de sair, mas nessa empresa eu conheci algumas pessoas. E calhou que bem nessa época, o meu casamento tava passando por uma crise, sabe? A gente andava brigando muito, inclusive ele andava dormindo muito no sofá. A gente tinha conversado sobre separação, mas aí a gente resolvia e não, vamos dar mais uma chance, enfim. Lembrando que eu não tô justificando, só tô relatando os fatos como tudo realmente aconteceu. E entre essas pessoas que eu conheci nessa empresa, eu fiz uma amizade, né, com uma pessoa, uma mulher, que a gente ficou muito amiga, mas até então dentro da empresa, né? E um dia ela me chamou pra ir num churrasco na casa dela, num churrasco que ia ter, pra gente poder se enturmar mais. E ela falou assim, ó, traz seu marido, né, pra ele me conhecer e tal, talvez a gente faz amizade, até seja até bom pro seu casamento. Mas eu chamei ele não quis ir, e aí a gente discutiu, e ele falou assim que eu podia ir sozinha, que eu podia ir solteirinha, e eu fui, né? Acabou que eu fiquei chateada e eu fui. Chegando nesse churrasco, tinha algumas pessoas lá, alguns amigos dessa amiga lá e também o irmão dela, que eu conheci ali. E o irmão dela é uma daquelas pessoas que não tem cara estranha, sabe? Faz amizade com todo mundo, ri, brinca com todo mundo, e foi assim comigo também. Ele já chegou rindo, brincando, sabe? Fazendo piada. E nisso, ele ficou arrumando bebida pra mim. A gente tava bebendo um Cosmel, e toda hora que o meu Cosmel acabava, ele pegava a minha taça, ia lá e preparava outra. E ele ficava brincando assim, que ele era meu servo, pode pedir que seu servo faz, sabe? E a irmã dele rindo, dando trela, enfim, ficou só nisso. Acontece que depois disso, eu bebi muito. Nesse dia eu bebi muito, 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 e ele me trouxe. E chegando aqui na porta de casa, ele ficou falando algumas coisas, mas assim, com aquele jeitinho bobo, brincalhão dele também, e me deixou aqui, foi embora, e meu marido nem viu que ele tinha me deixado aqui, obviamente, né? Porque senão tinha dado ruim. Depois disso, no trabalho, essa amiga minha falou assim pra mim, você deixou meu irmão apaixonadinho. E eu ri com ela, falei assim, aham, tá. Ela, sério, meu irmão tá apaixonadinho. Aí eu peguei e falei pra ela assim, mas ele sabe que eu sou casada, né? E ele ficou mandando recado por ela pra mim, sabe? Sempre ela tinha um recado. Que ele queria me ver, que ele queria conversar, que ele queria o meu número de telefone. E eu, não, você tá doido? Você não vai passar o meu número de celular pra ele de jeito nenhum, que meu marido vai me pegar e meu marido me mata. E beleza. Quando foi outro dia, isso semanas depois disso, ela me chamou pra um almoço na casa dela num domingo. Que, segundo ela, aquelas pessoas daquele dia ia estar, né? Dessa vez nem chamei meu marido, porque nós estávamos numa fase que ele não saía comigo pra canto nenhum. Então, arrumei e fui sozinha. Só que no que eu cheguei lá, não tinha ninguém. Que eu cheguei lá, só tava só ela e o irmão dela. Ela junto com ele tinha armado pra gente poder se encontrar ali. E aí eu fiquei brava com ela, né? Falei que ela não deveria ter feito aquilo. E ela falou assim, ó, vocês dois resolvem. Porque meu irmão tá pressionando um lado, você tá pressionando o outro. Então eu vou sair
Vou deixar vocês dois sozinhos, vocês dois resolvem a vida de vocês aí. E ela saiu e ficou só nós dois sozinhos ali. E aconteceu o que não deveria ter acontecido, né? E a gente passou a ter um relacionamento, coisa que eu nunca tinha tido. Porque, tipo, como eu falei, eu casei muito nova. A gente saía, ele me levava para os lugares, não aqui. Quando a gente ia sair assim, ele me levava para uma cidade vizinha, pra gente andar de mão dada, pra gente poder ir numa sorveteria, numa lanchonete, enfim, fazer coisas que geralmente um casal de namorado faz. E quando não dava pra gente ir pra essa cidade, a gente ia pra casa da irmã dele aqui, a irmã dele cedia pra gente a casa dela e a gente ficava sozinhos lá. E assim, pra mim, era uma sensação muito diferente. Porque, como eu falei, eu não tive isso. Eu casei muito nova, eu não tive essa sensação. E eu não tinha tido essa paixão de adulto, sabe? Tipo, não era amor. Mas era uma paixão mesmo de adulto. Acabou que a gente ficou, acho que cerca de uns 8 meses com esse relacionamento. E eu acho que eu fui confiando demais, né? Por ter muito tempo que a gente tava junto. Um dia eu deixei o meu celular carregando na sala e eu tava na cozinha fazendo janta e o meu marido pegou. E eu tinha uma pasta no meu celular, uma pasta que na minha cabeça era escondida, onde tinha algumas fotos nossas. E ele viu. Claro que ele ficou louco. Ele partiu pra cima de mim como se ele fosse me agredir. Só que assim, ao mesmo tempo que ele tava bravo, ele tava sentido, sabe? Ele ficava perguntando, chorando por que eu tinha feito aquilo com ele, e foram semanas de sofrimento. A gente conversava que ia separar, e aí depois a gente voltava atrás, no caso ele, né, que ia dar uma chance, até que ele chegou em mim e falou assim, eu tô disposta a te perdoar, a te dar uma segunda chance pelo nosso filho, só que com uma condição. Desde que você saia do serviço e que você não fale mais com essa pessoa que é a irmã dele. Meu pincel tinha caído no chão. Desde que você não fale mais também com essa pessoa que foi a intermediária, né? Que é a irmã dele. E assim eu fiz. Eu saí do serviço, porque eu não queria perder o meu casamento. Eu expliquei pra ela que a gente não ia ter contato mais por tudo que aconteceu, né? E, obviamente, ela também entendeu e a gente não se separou. A gente continuou junto. Acontece que tem 4 anos disso tudo. E desde então, meu casamento nunca mais foi o mesmo. É meio que se eu tivesse que pisar em ovos, porque qualquer assunto que surge, que lembra, ele começa a jogar na minha cara, sabe? E é uma situação muito ruim mesmo. Porque eu sei que eu fui errada, mas eu sei também que essa atitude dele não é a atitude de quem perdoou, é uma atitude de quem engoliu, né? Então, às vezes a gente discute por conta disso e eu falo pra ele, e ele fala assim pra mim, ai, mas você quer o quê? Você quer que eu simplesmente durmo e acordo fingindo que nada aconteceu? Mas assim, não é dormir e acordo, já são 4 anos. Então eu penso o seguinte, se não era pra perdoar, então que a gente tivesse separado. Enfim, não tô querendo dar uma de certa, mas é o que aconteceu e ainda acontece no meu casamento por conta dessa bobeira que eu dei. O meu ex apareceu justo na virada de ano e bagunçou toda a minha cabeça de novo. A gente foi casado, eu morei junto com ele por 8 anos e eu tentei demais, sabe? Não foi por falta de amor. Acontece que até mais ou menos 1 ano e meio depois que a gente foi morar junto, a gente morava com a mãe dele. E por conta disso, ela meio que tinha voz no nosso relacionamento. Porque o que ela falava pra ele era lei. E assim, quando a gente chegava a discutir, porque eu e ela a gente não se dava, ele sempre ficava do lado da mãe dele. Entendeu? Então assim, a mãe dele praticamente mandava nele. E por muitas vezes a gente brigava por conta disso, eu falava, eu avisava, e chegou um ponto que eu vi que ele não ia mudar e que pra mim não tava bom daquele jeito, então eu resolvi me separar.
A gente se separou em setembro de 2023 e em fevereiro de 2024 eu fui mandada embora de um trabalho que tinha quase 4 anos, porque eu não tava conseguindo trabalhar. Eu acho que eu entrei meio que numa depressão e aí eu vivia de atestado. Por conta disso, a empresa me mandou embora. Só pra você ver o tanto que essa separação me abalou. Mas assim, me abalou muito, porque tirando esse fato da mãe dele, a gente sempre se deu muito bem, a gente tinha uma boa convivência. E daí, por mais ou menos no mês de julho, o meu atual namorado, ele já começou a, tipo, querer ficar comigo, sabe? A me mandar recado. E eu falava pra ele que eu não tava preparada, né? Que tinha sido um casamento, tipo, 8 anos, gente. 8 anos não são 8 dias. E ele falava assim pra mim que ele ia ter paciência, que no meu tempo, né? Ele queria só uma oportunidade da gente poder tentar. E aí, quando foi no mês de outubro, eu resolvi que já era hora. Já tinha feito 1 ano da separação. E eu deixei bem claro pra ele que eu não tinha superado totalmente, mas que eu tava disposta, né, de coração aberto, a tentar ter um relacionamento com ele. Tudo bem. E aí, a gente ficou e já começou a namorar. Porque, assim, cara, uma pessoa que já foi casada, separar e ficar nessa de ficar, a gente já começou logo a namorar. Assim, um namoro que, em comparação com o meu relacionamento anterior, meu Deus, só o fato dele morar sozinho, da mãe dele, apesar da gente se dar bem, não morar perto, pra mim, assim, já foi meio caminho andado. Ele é compreensivo, sabe? Assim, eu não tenho o que reclamar do nosso relacionamento. Acontece que, no começo de dezembro, o meu ex apareceu. Não pessoalmente. Ele começou a me mandar mensagem. Esse ano todo, a gente ficou afastado. E aí foi eu começar a namorar, ele começou a me mandar mensagem. Eu não sei se de alguma forma ele ficou sabendo ou se foi coincidência. Eu sei que ele começou a me mandar mensagem e ele me falou sim que a mãe dele tinha falecido e que ele tava precisando muito de mim. Né? Ele tava precisando do meu apoio, porque a pessoa que ele mais amava depois da mãe dele era eu. E assim, eu já tinha ficado sabendo do falecimento da mãe dele, antes dele me mandar mensagem, só que eu não fui porque, primeiro, a gente não se dava bem quando ela era viva, então pra mim não fazia sentido nenhum, e segundo, porque justamente eu não queria essa aproximação com ele. Então, ele me mandou mensagem falando que tava muito mal, porque a mãe dele tinha falecido, precisava de mim, e eu falei pra ele que eu sentia muito, mas que eu não podia ter essa aproximação com ele, porque eu tava comprometida. E aí, quando foi um dia, eu fui no banco e eu encontro uma prima dele. E nisso a gente ficou conversando, sabe? Mas assim, não falei nada sobre ele, ela também não tocou no assunto. Só que depois, ele me mandou mensagem pra me dizer que ela tinha contado pra ele que me encontrou no banco e que eu tava muito bonita, que eu tava muito feliz e que ele ficava muito feliz por eu estar feliz, mas ele queria muito que essa felicidade fosse por conta dele, porque ele tinha mudado. E nessa conversa, ele sempre me mandando mensagem e eu sempre falando que não, que eu tô comprometida. Só que eu confesso que o coração já, sabe, aquela balançada. E eu não contei pro meu namorado porque é um assunto que ainda pega, né, pra gente, claro, porque eu falei pra ele quando a gente começou a namorar que eu não tinha superado totalmente. Então eu sei que se eu falar que ele ficava me mandando mensagem, né, vai ser um desconforto muito grande. Ele vai ficar com ciúme na razão dele. E na virada de ano, eu ia ficar em casa. Eu tinha resolvido que eu não ia sair. Inclusive, ele tinha até me chamado pra passar o ano novo na casa da tia dele, na chácara. Mas eu falei pra ele que eu não tava no clima, eu queria ficar em casa quietinha. Só que quando foi chegando próximo da meia-noite, ele falou assim, não, pra gente não ficar aqui a virada mesmo, vamos pelo menos lá no Mirante pra poder ver os fogos. E os fogos lá do Mirante, por ser um lugar alto, é muito bonito, sabe? Eu falei, vamos, a gente vai lá ver os fogos e aí a gente volta, né? A gente não fica lá demorando, não. E aí a gente foi. Assim que eu cheguei, no meio do povo, eu já vi um amigo do meu ex. E assim, os dois sempre andou junto pra esses lugares, sabe? Quando eu vi ele, o meu coração já deu aquela acelerada. Eu falei assim, ele vai estar aqui. E não deu outra, gente. Quando eu penso que não, tá ele me olhando. E aí, quando ele viu que eu vi ele ali, ele veio caminhando pra minha direção, só que eu balancei a cabeça que não, tipo, pra ele não chegar, porque eu tava com meu namorado, né? Mas aquilo, o meu coração, faltava sair pela boca, sabe? De tanto que acelerou. E aí, o meu namorado viu ele,
E quando meu namorado viu ele ficou me abraçando, sabe? Pra, tipo, mostrar pra ele que ele tava ali comigo. E eu tentava não olhar, mas sempre olhando. E o tempo todo ele me encarando também. E numa cara que parecia estar numa felicidade de estar me vendo ali, sabe? Foi assim, foi surreal. Porque tinha, tipo... Quando eu vi ele pela última vez, deveria ter, assim, sei lá, não sei a certo, 2, 4 meses que a gente tinha separado. Depois eu não vi ele mais pessoalmente. Então, assim, foi uma coisa surreal, sabe? Que em palavras não dá pra explicar. Hoje são 5 de janeiro de 2026. Ontem ele me mandou mensagem. E ele falou assim pra mim que vai ser a última vez que ele vai insistir comigo. Que ele me ama ainda, que ele mudou, que ele não é o mesmo, que ele sabe que eu tô namorando, mas ele quer me encontrar pra gente pelo menos conversar. E assim, eu não respondi, porque eu não consegui falar que não, mas também não podia falar que sim por conta do meu namorado. Então assim, eu tô muito mexida, sabe? De verdade, eu tô muito mexida e eu não sei o que eu faço.